nunca assistiu Bob Esponja que atire a primeira pedra? Todo mundo já viu esse baixinho quadrado e amarelo pelo menos uma vez na vida. Mas você sabia, por exemplo, que existe uma versão de 1950 desse desenho muda em preto e branco, assim como no cinema antigo? Pra você ter uma ideia, o Bob Esponja apareceu pela primeira vez em uma revista em quadrinhos educativa chamada A Zona Entre Marés, feita há muito tempo atrás. E nela, o Bob Esponja estava totalmente diferente. E aí, ficou curioso? Vai por mim, você vai querer saber tudo sobre isso. Então pega a pipoca e se acomoda aí que tá começando mais um vídeo do canal Team Vídeos. Você tem noção de que se nós formos contar a idade do Bob Esponja desde que ele foi criado, ele já estaria praticamente fazendo 40 anos? Você tá velho. Pois é, galera. A primeira aparição da esponja do mar mais amada de todos os tempos foi talvez bem antes de você ter nascido. O ano era 1984 e um rapaz chamado Stephen Hillenburg, que dava aula de biologia marinha para crianças, criou uma revista em quadrinhos à mão. Ele fez isso para ajudar seus alunos a entenderem como funciona a vida marinha e como são os animais que habitam o fundo do mar. Foi nesse momento que surgiu a The Intertidal Zone, ou em português, a Zona Entre Marés. Sabe quando a maré alta vai embora e deixa alguns animais na areia? Pois era basicamente isso que os quadrinhos mostravam. E os animais que costumam ser encontrados nessas ocasiões são exatamente aqueles que viriam a se tornar os principais personagens da animação. Estrelas do mar, caranguejos e, é claro, esponjas do mar. Repleto de vida. É onde moram uma das minhas criaturas prediletas, o Bob Esponja calça quadrada. A ideia de fazer um desenho sobre isso ainda não existia, mas o embrião já estava ali na mente de Stephen Hillenburg. As ideias do biólogo ficaram registradas em sua revistinha, e como ele gostava de desenhar, resolveu investir na carreira de cartunista. Então, ele começou a trabalhar oficialmente como animador. Até que um colega de trabalho viu aquela revistinha e o incentivou a usar os personagens que ele já tinha desenvolvido para criar um desenho animado. Foi aí que surgiu SpongeBob Ahoy. Peraí, o quê? Sim, o primeiro nome do Bob Esponja era Garoto Esponja. Isso ainda nos storyboards, nada tinha ido ao ar. O nome logo foi alterado para Bob, pois o departamento jurídico da Nickelodeon viu que existia um produto com o mesmo nome no mercado e isso poderia trazer problemas de direitos autorais. Eu vou entrar lá, caminhar direto até o gerente, olhar bem fundo nos olhos dele e dizer com tudo, eu não consigo fazer isso. Outra coisa que mudou bastante foi a aparência de Bob. E quando eu digo bastante, é bastante mesmo. Antes ele se parecia mais com uma esponja do mar, meio redondinha, assim como seus pais. Stephen resolveu deixá-lo com um formato mais compreensível, como uma esponja de lavar pratos, totalmente quadrada. E daí veio o subtítulo do desenho, Calça Quadrada. Maneiro, né? Ele também chegou a usar uns óculos escuros, que deixaram de fazer parte do conjunto. Bob então ganhou aquela sua roupinha típica com calça marrom curta, camisa branca e gravata vermelha. Além, é claro, dos sapatos pretos e das meias compridas. E dessa forma, Bob Esponja estava pronto para vir ao mundo, bem como todos os seus amigos da fenda do biquíni. No dia 1º de maio de 1999, foi lançado aquele que seria o primeiro de muitos episódios televisionados na Nickelodeon. Desde então, já foram 13 temporadas de Bob Esponja e tenho certeza que a Nick não tem planos de encerrar esse desenho tão cedo. Aliás, a 14ª temporada já está em produção. Afinal, Bob Esponja Calça Quadrada é de longe a animação mais lucrativa do canal. Que legal! Já foram mais de 400 episódios transmitidos em centenas de países e dublados em diversas línguas. O engraçado é que Stephen Hillenburg tinha planos de acabar a série em 2004, com Bob Esponja, o filme. Mas como a Nickelodeon queria dar continuidade ao desenho, eles prosseguiram sem Stephen, que continua recebendo os créditos até hoje como criador do desenho. Em 2015, Hillenburg ajudou a escrever o roteiro de Bob Esponja, um herói fora d'água. Ele também participa de uma cena histórica, na qual vemos pela primeira vez os personagens em computação gráfica. No áudio original, Stephen dubla um bebê num carrinho que passa pela bicicleta de fuga dos personagens. Infelizmente, Stephen teve um problema raríssimo de saúde e acabou falecendo em 2018 aos 57 anos e não pôde ver o terceiro filme lançado em 2020, Bob Esponja, O Incrível Resgate. Esse já foi inteiramente produzido em computação gráfica, o que foi uma inovação no conceito artístico de Bob e seus agregados. Afastem-se, cidadãos!
porque agora a chapa vai esquentar aqui. Fora a série principal, a Nick desenvolveu outras 2 séries derivadas de Bob Esponja. Camp Coral Bob Esponja Primeiros Anos, que, como o nome já explicita, relata os primeiros anos da vida de Bob Esponja em um acampamento onde ele conhece todos os seus amigos da fenda do biquíni. A história chegou a ser introduzida antes, no terceiro filme, em flashbacks de Bob conhecendo Gary, seu caracol de estimação. Camp Coral foi lançado em 2021 e é até hoje a série mais assistida do Paramount+. Bom, enfim, deve ser o maior campista que já existiu. Acho que pode me ajudar a pegar uma água viva. O show do Patrick Estrela é um desenho focado no Patrick, o melhor amigo do Bob Esponja. Basicamente mostra a vida de Patrick e sua família, pai, mãe, irmã e avô, além de seus pets, é claro. Ele também foi lançado em 2021 e a segunda temporada já está no forno em produção. Então, né, o que começou como uma simples revista em quadrinhos de um professor de biologia gerou uma série de 13 temporadas, 2 spin-offs, 3 filmes, bonecos, atrações em parques de diversões e muita, mas muita grana gerada para Nickelodeon. A história do Calça Quadrada conta com algumas polêmicas ao longo desses longos anos. Vamos contar algumas delas agora. Teve uma vez que os episódios foram simplesmente cortados. Depois que a Nickelodeon revisou suas políticas, 2 episódios foram removidos de circulação. O primeiro deles, chamado Crustáceo de Meia-Idade, foi suspenso pois em um determinado momento, Patrick, Bob e seu siriguejo roubam calcinhas, e isso foi considerado inapropriado. No outro episódio banido, chamado Quarentena de Caranguejo, vemos os personagens um tanto quanto neuróticos por causa da propagação de um vírus. O episódio foi retirado devido à recente pandemia que tivemos, mas você ainda pode encontrá-lo no YouTube em inglês. Só que parte do público criticou a postura da empresa por acreditar que isso é simplesmente uma pressão para se ajustar ao politicamente correto. Outra polêmica envolvendo o desenho, que na verdade foi mais por culpa dos Simpsons, ocorreu em um episódio em que Lisa disse que estava rezando para Jesus, Buda e Bob Esponja. Alguns seguidores dessas 2 religiões referenciadas se sentiram ofendidos por colocarem o desenho no mesmo patamar que Jesus e Buda. A última polêmica diz respeito à cidade do Bob Esponja, a fenda do biquíni. Na verdade, não chega a ser uma polêmica, mas sim uma teoria pra lá de bizarra. O nome faz referência ao Atol de Bikini, uma ilha onde foram testadas bombas atômicas, tipo aquelas que teriam criado Godzilla, sabe? Então, algumas teorias afirmam que Stephen Hillenburg teria escolhido este nome para justificar por que os animais marinhos possuem características humanoides. Tudo isso teria sido proporcionado pela exposição à radiação, que teria dado a eles essas características e a inteligência exacerbada, como é no caso de Plankton. É uma teoria bem obscura, mas não podemos negar que tem seu sentido. Sabe aqueles cogumelos de explosões que de vez em quando aparecem? São explosões reais e semelhantes às que de fato aconteceram no verdadeiro atol de Bikini. Outro fato curioso é que algumas celebridades já fizeram participações na franquia. É o caso de Keanu Reeves e Snoop Dogg, que apareceram no último filme de maneira física. Além deles, outros famosos já emprestaram suas vozes, como Johnny Depp, o famoso Capitão Jack Sparrow, Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker, e Gene Simmons, baixista e vocalista da banda Kiss, aquele que pinta a cara e tem a língua grande. Interessante também é a idade do Bob Esponja. Lembra que no início do vídeo falamos que ele é quase um senhor? Em seu exame final de direção, é possível ver a data de nascimento do Calça Quadrada em sua carteira de habilitação, 14 de julho de 1986. Portanto, hoje ele está com 36 anos. Foram muitos verões na fenda do biquíni, hein? Essa aqui é pra finalizar. Você sabia que a cada 4 segundos alguém no mundo fala sobre Bob Esponja? Exatamente como a gente fez durante esses... sei lá quanto tempo vai ter esse vídeo, mas é fato. Falar de Bob Esponja é sempre divertido. E essa foi a evolução do Bob Esponja ao longo dos anos. Desde a sua concepção em uma revista até a sua transformação em um dos símbolos da cultura pop. Agora é a sua vez. Fala pra gente aqui embaixo a sua idade e se você já assistiu ou ainda assiste Bob Esponja. Confesso que até eu, quando tô ali de bobeiras, ligo na Nick só pra matar a saudade. Que desenho nostálgico. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima e tchau!